Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Hoje, terça-feira, nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu venho aqui, dar aquele abraço em vocês e desejar que hoje seja um dia bom, um dia com muita paz, muitas vitórias para todos nós, tá bom? Então, gente, hoje nós temos aí a nossa segunda parte sobre verbos, da unidade 9 ainda, mas a gente vai corrigir o exercício da semana passada sobre conjugação verbal da unidade 10, tá? É preciso a gente separar as coisas. A gente ainda vai continuar aí a recuperação dos conteúdos para a lista de exercícios que eu vou passar hoje, tá bom? E a gente precisa também verificar o nosso conteúdo de avaliação, porque vocês sabem que, como eu falei ontem para vocês, conjugação verbal é o que vai constar na avaliação, a unidade 10. Verbos da unidade 9 vai constar na lista de exercícios, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês na página, deixa eu até ver aqui que página é, na página 58, tá bom? Na questão 9, que diz assim: a construção eu quereria, aqui tem um poema do Manuel Bandeira. Aí ele fala: a construção eu quereria não é frequente no uso da língua portuguesa no Brasil, para se indicar desejo ou intenção. Sobre essa forma verbal presente no primeiro verso, responda as questões: em que modo e que tempo e modo verbal está conjugada essa forma verbal? Gente, essa forma verbal aqui, eu quereria, tá o quê? Lembra que nós comentamos ontem? Futuro do pretérito, beleza? Futuro do pretérito. E a letra B? Que forma é comumente utilizada em lugar de quereria? Gente, a gente utiliza mais a linguagem do dia a dia, cotidiana, eu queria, Eu queria. E a letra C diz o seguinte: em que tempo e modo verbal está conjugada a forma verbal indicada na resposta do item anterior? Bom, gente, eu queria o quê? Vocês lembram que verbo querer é a segunda conjugação, A terminação é R. Então, como é que fica o pretérito perfeito na segunda conjugação? A terminação é ia, então eu queria, Então, nós temos aí a resposta da letra C. D. O verbo querer deve ser classificado como regular ou irregular. E aí, gente, o que vocês acham? Tem que conjugar, Eu queria, tu querias, ele queria. Então, olha só, gente, vai mudar aí o radical? Vai mudar? Tem que tomar muito cuidado com isso. No pretérito imperfeito não vai ter nenhuma alteração. Mas onde que vai ter alteração, professor, no verbo querer? No presente do indicativo e no pretérito perfeito. É por isso que você tem que saber a conjugação de cabeça. Se não souber, você vai fazer uma pesquisa para justamente verificar. A gente vai ver aqui essa mudança do verbo querer. Olha só. Aqui, no presente vai mudar aqui na terceira pessoa, e no pretérito perfeito, olha só o que acontece. Vai mudar, vai ter ali uma alteração muito grande na questão de ser um verbo irregular. Beleza? Bacana, vamos lá. Aí a questão diz assim: é correto afirmar que os verbos dizer, ter, consumir, matar, presentes no poema, são também verbos irregulares? Gente, dizer, ter e consumir, sim, mas matar não. Matar segue sempre o radical ali, beleza? Sempre segue aquela estrutura. 10. Assinar a alternativa em que uma forma verbal foi empregada incorretamente. Nós corrigimos na aula passada, mas não custa nada a gente falar sobre isso. Olha só. Aí seria a letra B. Quando a testemunha depor a seu favor, teremos uma boa chance de absolvição. Então, olha só. Vocês lembram daquela aula passada que nós falamos, que eu expliquei, que vai ficar depuser, porque segue a mesma estrutura do verbo primitivo, verbo pôr. Pois é. Então, olha só. Aqui nós temos na página 59 esse exercício 11, Os verbos morar, pretender, contar e escrever são regulares. Ele diz para ver se está correto.
Saber e haver são irregulares, pois identifica-se alteração no radical da primeira pessoa do singular do presente, do indicativo. Sim, a questão 1 também está correta. A 3, deixe e continua são radicais dos verbos deixar e continuar. Olha só, gente, continuar, o radical vai até o U, né? Vai até o U. O AR, aí sim o A vai ser vogal temática e o R vai ser o quê? Desinência, né? Modo temporal, beleza? A gente precisa lembrar isso lá do primeiro ano. Processo de formação de palavras, beleza? E estrutura das palavras também, beleza? Então aqui a letra D é a correta. Muito bem. Então é isso, gente. Aí eu vou responder até aí, tá bom? Ok? Porque a gente vai agora para continuar a nossa aula aí sobre verbos da unidade 9. Nós corrigimos os exercícios da semana passada, né, alguns exercícios, e agora nós vamos para verbos da unidade 9. Vamos lá. Então, gente, nós temos aí a nossa aula de hoje, certo? Olha só, se na aula passada nós revisamos aí o modo indicativo, os tempos, né, as funções do modo indicativo, agora nós temos os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que dá o que, gente? Incerteza, que dá uma possibilidade, que dá uma hipótese de algo acontecer. Não é algo certo, tá bom? Então, gente, o subjuntivo ele é dividido em presente, pretérito imperfeito e futuro, tá bom? Então, olha só, gente. Professor, então esses três tempos, eles sempre vão indicar uma incerteza, sim, só que cada um com uma função diferente, mas eles vão ter como base essa incerteza, essa possibilidade, essa hipótese, tá bom? Então sempre eles vão estar no mesmo critério. Bom, então aí o modo subjuntivo, o presente do modo subjuntivo é importante, tá, gente? Lembrar que, como eu falei para vocês, o presente do subjuntivo geralmente ele vem com o que na frente, mas nem sempre vai aparecer. Então é assim, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amamos e vós amais, que eles amem, tá bom? Então olha só o que acontece. Então vamos lá. Olha só, emprega-se o modo subjuntivo para assinalar o quê? Um fato presente, mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento. Então olha só, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos, ou seja, talvez é uma possibilidade deles fazerem, né, o que nós estamos pedindo. Então olha só, professor, como é que vai ficar a conjugação do verbo fazer, né? Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Então sempre vai seguir essa sequência, essa estrutura que eu estou falando para vocês, tá bom? Talvez ele saiba sobre o que está falando, né? Então aí, gente, a gente tem aí, olha só, presta bem atenção. É justamente essa questão da possibilidade, da hipótese, ok? É um fato presente, só que não tem nada certo, é uma hipótese, né? É uma questão ainda de possibilidade, tá bom? Olha só, pode ficar também isso aqui, gente, eu não vou passar na prova, é que eu vou passar na prova essa primeira. Essa segunda é um fato futuro mais duvidoso ou incerto, não, né? Tá bom? E um desejo, uma vontade, essa aqui pode ser, tá bom? Espero que eles façam o serviço corretamente, ou seja, é uma vontade, né? Um desejo. Espero que me tragam dinheiro, ou seja, é uma vontade aí no caso, tá bom? Então, que eu traga, que tu tragas, que ele traga, né? Que eu faça, que tu faças e que ele faça. Então, sempre a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa, tá bom? No presente do subjuntivo. Bom, gente, aí o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, beleza? Que também, obviamente, vai indicar uma incerteza. Então, bora lá. Olha só, gente, o pretérito imperfeito, geralmente, né, ele traz aí aquela partícula se antes da conjugação. Então, se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, beleza? Por quê? Porque o pretérito imperfeito ele é o mais fácil de se identificar, que o verbo ele aparece com um SS no final, tá bom? Então, essa primeira função aqui, tá bom? Ela é importante também, tá bom? E essa segunda também é importante. Então é o seguinte, olha só, uma hipótese, ela vai indicar uma hipótese, uma condição numa ação passada, mas posterior e dependente de outra ação passada. Então olha só,
talvez, aqui embaixo, como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar o café na chácara. Então, olha só, gente, como fizesse bom tempo, aí tem uma outra ação também está no passado aqui, ó, combinaram, certo? Combinaram. Então sempre o pretérito imperfeito ele vai fazer essa combinação com outro tempo verbal e geralmente com outro tempo verbal que também está no passado, beleza? Bom, essa outra característica, uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência. Pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro. Esse daí eu não vou passar tanto, tá bom? Beleza? Só essa primeira aqui, ó. Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado, ou seja, essa forma aí, gente, com o pretérito, com o futuro do pretérito aqui, ó, poderia, é a mais usada, tá? É a mais usada. Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado, ou seja, eu poderia ter ajudado lá numa ação no futuro, mas que tem ligação com uma ação no passado. É por isso que é futuro do pretérito, beleza? Então, essa primeira aqui pode ser que caia lá na nossa lista de exercícios, tá bom? Então, vamos lá. E o modo subjuntivo, né, gente? O modo subjuntivo o futuro do modo subjuntivo ele traz também aquela ideia de certeza, aquela ideia de possibilidade, né, de hipótese. Então, olha só, gente. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Gente, vocês sabem que o futuro do subjuntivo também vai indicar a mesma coisa que os outros. Então não tem muito segredo. Ele vai também combinar com outros tempos verbais. Então olha só aqui primeiro. Emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação ao fato no futuro. Uma ação vindoura, mas condicional a outra ação também no futuro. Ou seja, quando eu voltar, saberei, futuro do presente, o que fazer. Então, quando eu voltar, saberei o que fazer. Ou seja, uma ação no futuro que também depende de uma outra ação no futuro. Nesse caso, futuro do presente. Beleza? Então aqui, ó, quando os sinos badalarem, 9 horas, voltarei para casa. Né? Também, né, o futuro do subjuntivo, indicando aí uma ação futura, dependendo também de um outro verbo que está no tempo futuro do presente. Também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura. Se ele estiver lá amanhã, certamente ela também estará. Então, gente, vocês percebem que não vai mudar muita coisa, né? Sempre vai indicar uma ação incerta no futuro, sempre vai marcar um tempo futuro, mas com uma hipótese, uma possibilidade. Beleza? E aí, gente, nós temos o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Vocês viram na aula passada a formação do imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vocês lembram disso sobre conjugação verbal? Pois é, isso é muito importante para a nossa prova. Por enquanto é importante só saber o que é modo imperativo, né, o que é imperativo negativo, imperativo afirmativo. Só por enquanto, né, é importante isso. Mas claro, sim, lembrei, vai ter uma questão que vai pedir, né, justamente essa questão da conjugação do imperativo negativo. Só que eu mostrei para vocês, né, na aula passada, né, aquela mudança que houve, né, entre naquela questão de cobre e cobra, né, para você ver a conjugação do imperativo negativo e do imperativo afirmativo, como eu fiz também na aula passada, tá bom? E as formas nominais do verbo, gente. As formas nominais, elas, como eu falei para vocês, elas estão ligadas, tá bom? Elas estão ligadas a verbos, só que esses verbos eles assumem função de quê? De substantivos, de adjetivos, tá bom? Então o que acontece, gente? Professor, então um verbo vai virar um substantivo? Não, ele vai exercer a função de um substantivo, né? Então aqui, ó, vamos jantar? Jantar aqui é verbo. Mas se eu colocar aqui, ó, o jantar está servido, o jantar aqui vai ser substantivo, porque ó, aqui à frente dele está um artigo, ou seja, tem um determinante aqui, gente. Então, a gente tem aí um substantivo nesse contexto.
ele já havia preparado o trabalho para quando, para quando chegamos. Ele já havia preparado o trabalho para quando chegamos. Então, olha só, gente. Aqui, o verbo, ele está o quê? Né? No particípio. Né? Ele está preparado para o exame. Aqui, ó. Ganha uma ideia de quê? De adjetivo. O primeiro preparado foi verbo e o segundo de quê? De adjetivo. Eu acho que é muito confuso na cabeça de vocês justamente isso. Quando que eu vou utilizar como verbo, quando eu vou utilizar como adjetivo. Aqui, ó, é uma característica. Ó. Ele está preparado. Quem está preparado? Ele. Né? E aqui, ela já havia preparado o trabalho, ou seja, é uma ação, né? Ação de preparar algo. Tá bom? Então tem que verificar isso daí. As formas nominais do verbo, né, gente? Então, o infinitivo pessoal, como eu comentei com vocês na aula passada, ele justamente vai trabalhar as três terminações, as três conjugações do verbo. O verbo cantar, vender e partir. Obviamente, tem aqui no verbo cantar, a primeira conjugação é R, vender, a segunda conjugação é R, e partir, a terceira conjugação, IR. O gerúndio nós temos aí aquela terminação ando, endo e indo. Então, cantando, vendendo, partindo. E o particípio regular, nós temos o quê? A terminação ado e ido. Lembrando que nós temos o particípio irregular também, tá bom? Nós vimos na aula passada. Bom, gente, e aqui a formação, né, como vocês viram ontem, das locuções verbais e dos tempos compostos, certo? Então, olha só, nas locuções verbais, gente, o que nós temos? Aquela velha fórmula, né? Aqui, ó, deixa eu ver se está desse outro lado aqui. Tá aqui, ó. O verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio, né? Que nem está aqui. Estamos fazendo todo o possível para encerrar logo o serviço. Estamos, verbo auxiliar, e fazendo é o verbo principal que está no gerúndio. Né? Vou comprar todos os livros e alcançar o meu sonho de biblioteca pessoal. Verbo auxiliar, mas o verbo principal comprar no que? No infinitivo. Então aí, gente, só pode ser uma locução verbal. É muito fácil, é só você lembrar. Verbo auxiliar mais verbo principal ou no infinitivo ou no gerúndio. O infinitivo é AR, ER, IR, né? E gerúndio é ando, endo, indo. Pronto, acabou. E aqui o tempo composto, né, gente, é formado pelo quê? Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. E o particípio regular, qual é a terminação do particípio regular? Ado e ido. Então aqui, ó, o meu amor por você só tem crescido. Tem é verbo auxiliar e crescido é o verbo principal que está no particípio, tá bom? Então aí nós temos uma formação do tempo composto. Beleza, aí, gente, eu vou solicitar também de vocês as atividades, tá? Das páginas 28 a 32. Por quê? Porque também conta, como eu falei para vocês ontem, como nota de livro. E essa nota é bastante importante, porque você precisa ter todas as notas ali bem posicionadas. Por quê? Porque você pode, eventualmente, precisar. Né? Numa prova ou num teste que a nota foi muito baixa, você acaba ali pela nota de livro e caderno, que também não é uma porcentagem tão grande, por isso que é preciso tomar cuidado com todos os critérios avaliativos, né? Por quê? Porque você tem que construir ao longo do bimestre a sua nota. Né? Você não vai chegar ali no teste, vai fazer e vai passar do bimestre. Não, você tem que fazer o teste, tem que fazer a avaliação, tem que entregar as atividades do caderno, do livro, para poder somar todas as notas e aí sim, né, verificar se vai passar ou não, tá bom? Então, muito bem. Então, olha só, gente, eu vou resolver alguns exercícios com vocês sobre justamente esse tema, né, sobre essa temática, porque como é a nossa lista de exercícios, eu vou passar hoje para vocês daqui a pouco, então nada melhor do que resolver alguns exercícios para poder sanar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Eu vou para o livro de atividades de vocês, tá bom? Da unidade 9. Então, nós temos aí, gente,
na parte do livro de atividades, lá atrás do seu... Não sei se você vem separado para vocês, eu acredito, o livro de atividades. No meu livro, né, eles são todos unidos aqui, tá bom? Então é o seguinte, você vai pegar aí na página, aqui é o mapa mental, você vai pegar na página 4, tá? Pra gente resolver, página 4? Página 3. Página 3, tá? Página 3 tá aqui, ó. Tá escrito aqui, atividades, tá bom? Que é o livro de atividades. Bom, esse daqui é importantíssimo. Vou resolver alguns com vocês, tá bom? Esse daqui é importantíssimo para o seu exercício de hoje, tá? Sua lista de exercício de hoje. Então vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que contém a classificação do modo verbal dos verbos grifados nas frases abaixo, respectivamente. Olha só, gente. Esse seu lado perverso, eu o conheço faz tempo. Gente, aqui só pode ser modo indicativo, porque indica o que? Certeza. Anda logo, senão chegarás só amanhã. E aí, gente, só pode ser o que? Tá dando o que? Uma ordem, né? Ó, anda logo, senão chegarás só amanhã. Esse primeiro aqui que nós estamos falando, anda, né? Indica o que? Uma ordem, então imperativo. E chegarás é o que, gente? Futuro do presente. Então é modo indicativo, tá bom? Se você chegar na hora, aí que acontece? Ganharemos um tempo precioso. Então, gente, se você chegar é o que? Futuro do subjuntivo. Por quê? Professor, mas tem um se aqui, ó. Tem um se. Então preste atenção. É interessante você verificar isso, e isso eu dou uma dica para vocês. E eu até falei na aula, na aula anterior. O futuro do subjuntivo vai pedir o quando, né? A partícula quando. Quando eu chegar, quando tu chegares. Só que, às vezes, gente, pode vir misturado. Tipo, se você chegar na hora, né? Pode aparecer uma outra partícula aí na frente. Só que você vai identificar, né, o futuro do subjuntivo pela estrutura e pelo sentido, tá bom? Então, ganharemos aqui, gente, é o que? Ganharemos um tempo precioso, é futuro também, né? Então é futuro, só que do indicativo. Beleza. Acabaríamos a tarefa hoje se todos ajudassem. Olha só, gente, acabaríamos também é futuro, só que do indicativo. E esse daqui, ó, ajudassem, é o que? Pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, se todos ajudassem. Lembra que eu falei que o SS vai ser uma característica do pretérito imperfeito do subjuntivo? Então tudo está casando aqui. Então percebam que no exercício, claro, eu estou fazendo com vocês, mas percebam que as coisas vão se encaixando, as falas vão se encaixando, tá bom? Questão 2. Considerando a forma verbal em destaque nas frases a seguir, relacione-as ao modo verbal correspondente. Então aqui, gente, o primeiro modo verbal, o modo indicativo. A atitude de quem fala é de certeza diante do fato. Modo subjuntivo, a atitude de quem fala é de dúvida diante do fato. Aquele conceito que nós trabalhamos. E modo imperativo, quem fala dá uma ordem, oferece um conselho ou faz um pedido. Então vamos lá. Página 4, para responder. Olha só, saiamos daqui antes que eu lhe diga umas verdades. Então, gente, saiamos é o que? Uma ordem, ó, saiamos daqui, né? Então, é modo o que, gente? Imperativo. Muito bom, muito bem mesmo. Uma vez que decida, não se fala mais nesse assunto. Olha só, gente, professor, tá em que modo verbal esse daí? Aqui tá indicando que é o 2. O 2 é subjuntivo, né, gente? Aqui, ó. Aqui é o subjuntivo, exatamente. Então, se a gente for pegar na conjugação verbal, lá, ó, que eu decida, que tu decidas, que ele decida. Então, presente do subjuntivo, corretíssimo aqui. Não fique aí parada, venha nos ajudar.
Então olha só, gente, fique, não fique. Imperativo, negativo, indica ordem. Venha nos ajudar, né? Indica o quê? Ordem também, mais imperativo, afirmativo. 3. À noite, quando chegar em casa, farei o bolo de chocolate. Aqui, gente, ó, eu farei, tu farás, ele fará. É o que? Futuro do presente. De que, gente? Do indicativo. Bem fácil. Essas questões também, assim, não de marcar, mas para você identificar também qual o modo verbal, o tempo verbal, também haverá. Sentia-me feliz sempre que eu ouvia aquela canção. Então, gente, sentia-me é modo indicativo. Porque sentia era o que, gente? Sentia e ouvia. Pretérito imperfeito do indicativo. Lembra que sentir é terceira conjugação. IR. Ouvir é do verbo ouvir. Terceira conjugação também. Lembra que para a segunda e terceira conjugação a terminação do pretérito imperfeito vai ser ia. Eu sentia, tu sentias, ele sentia. Eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia. Certo? Essa última, aceitasse ou não a ajuda, isso não me importava. Aceitasse, olha, até aquele macetezinho aí você vai pegar rápido. SS é o que, gente? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu aceitasse, se tu aceitasse, se ele aceitasse. Tranquilão aí, né? Muito certo. 3. Aqui tem um texto, né? E aí, vamos ler aqui para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Revelação do subúrbio. Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro, vendo o subúrbio passar. O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não repararmos suficientemente em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. À noite, come o subúrbio e logo o devolve. Ele reage, luta, se esforça, até que vem um campo onde pela manhã repontam laranjais. E à noite só existe a tristeza do Brasil. Né? Uma crítica bem acentuada aí do Drummond. Considerados no contexto dentre os mais de 10 verbos no presente empregados no poema, exprimem ideia, respectivamente, de habitualidade e continuidade. Olha só, gente, presta atenção. O presente ele não indica essas duas coisas. A habitualidade e continuidade. Só que nesse contexto ele vai indicar. É preciso prestar atenção nessas condições. Né? Nesse contexto ele vai indicar. Então é o seguinte, as únicas opções é aqui vou e existe. Ó. Quando vou para Minas, ou seja, é um hábito, é um costume dele, ele vai sempre para Minas, certo? Então aí é justamente essa questão de habitualidade. E continuidade existe, ó. E à noite só existe a tristeza no Brasil, ou seja, é uma questão contínua, sempre há tristeza no Brasil, né? Então só pode ser a letra C. Tem que tomar muito cuidado com o sentido do verbo, beleza? Bom, gente, tá aqui, ó. Leia esta frase observando o destaque. Segundo soube, a pintura do painel fora feita por um artista de renome, cujo nome agora eu não lembro. Qual das locuções verbais a seguir mantém o tempo, o modo e o significado da expressão destacada? Gente, esse fora é do que? Se você não sabe o que é o fora, é do verbo ir. E esse verbo ir está flexionado no pretérito mais que perfeito do indicativo. E professor, como é que eu vou transformar aí isso daí em tempo composto? Né? Como que eu vou transformar isso em tempo composto? Né? Então você vai transformar isso aí dessa forma. Aqui, ó, havia sido feita. Né? Então a pintura do painel havia sido feita por um artista de renome. É a mesma correlação, só que um está no tempo composto e o outro está no tempo simples. Isso a gente vai estudar também mais lá para frente, tá bom, gente? Então é isso.
com conjugação verbal, né? Eu vou mostrar para vocês, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido a atividade, e quero que também vocês façam a lista ali direitinho. Se tiver dúvida pode perguntar, tá bom? E outra coisa, fazer as atividades, tá bom, gente? Fazer as atividades assim que vocês terminarem a lista, né, para atualizar ali o livro. E também, se vocês puderem agora trabalhar essa parte do livro de atividades, tá bom? Da unidade 9, também seria bem interessante, beleza, gente? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.